Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks, o episódio número 9. Brincadeira! Exatamente, Trader Talks, o podcast do trader aqui no BTG Pactual. Aí, aquele dia que a gente criou esse negócio aí, agora ficou, né? É, exatamente. Gostei. Hoje, com o nosso convidado recebendo novamente. Olha, a gente... Nossa senhora, a gente tá com a moral... Não vou falar uma palavrão, mas não pode. Bom, mentira, pode sim. Receber esse cara uma vez já é uma honra. Receber duas aí... Porra, que isso. Que honra. Que honra. Talvez ano que vem a gente já possa fazer... Você já pode chegar aqui tocando a música. Aí, melhor ainda, né? Pessoal, estamos aqui hoje com nada mais, nada menos do que o nosso ídolo, mentor. O cara que a gente leu... O primeiro livro de análise técnica que a gente leu foi dele. Exatamente. O livro que a gente indica é dele. Flávio Lemos. Obrigado. E Vascaíno, tá? Vamos lembrar muito bem disso, tá? E aí? Não, que isso, cara? E aí? Muito boa noite. Muito obrigado por vocês terem me convidado de novo. Tá faltando aqui o grande Otto, meu amigo, mas os Luquinhas, agora vocês estão casados. Quero saber dele. Mas, obrigado por... Depois de 2 milhões de assinantes depois, né? 60 episódios depois. Culpa sua! Pô, que bom. Tomara que eu ajudei. Pelo menos 2, meu pai e minha mãe, se inscreveram lá no canal. Meu filho, né? Mas, obrigado por terem me chamado. Vou contar outras histórias novas, porque aquelas já estão meio velhas. Boa. Exatamente. O pessoal que quer saber da história do Flávio e tudo, dá uma olhada no episódio anterior, no episódio 9. E aí, esse episódio a gente vai dar sequência. Fazer igual aquela... Agora vai ser resenha, né? Assim... Porque aquele primeiro, aquela época a gente tava mais tenso do que qualquer outro tipo de coisa. 2, né, além disso, a gente não tinha, né, essa experiência, essa bagagem de Trader Talks. E a gente não tinha uma quantidade tão grande de Tatu Bola e Vaca Véia com com o Flávio Lemos também. Então, assim, a resenha... Você não era CMT ainda. Não era CMT. Inclusive... Pessoal, agradecer agora ao vivo. O professor Flávio Lemos para você entrar na associação, você tem que ter os seus sponsors. E o Flávio Lemos é o meu sponsor no CMT. Como se fosse seu padrinho na associação. Olha aí, ó. Que isso, hein? Tá com moral você, hein? Por que isso? Flávio Lemos, Ferracini e Haroldo McDowell. Olha aí, ó. A trinca. A tríade da análise técnica brasileira. Flavião, vamos lá. Não vou, diferente dos outros episódios, não vou pedir para vocês contar a sua história e tudo mais, porque se você... Mas antes de eu começar, um presentinho aqui pra vocês. Aqui, olha, presente eu gosto. Até mostrar a pasta aqui, presente, né? Eu gosto, sempre. Aí, presentinho. Opa, meu querido. Ainda mais livro. Presentinho. Olha aí, ó. Esse aí depois você vai ter que assinar, hein? Guia prático para quem tem pressa em investir. Que isso? Cara. Não. Mais um. Na verdade é o seguinte, essa história é muito legal. O meu editor chegou pra mim, Flávio, você não tem um livro para qualquer pessoa que não quer saber de gráfico, que é muito técnico, ficar com medo daquilo, você tem que contar alguma coisa que conte histórias para as pessoas aprendam se divertindo. Tá aí. A ideia é fazer histórias de diversos assuntos, e aí eu vou falando um pouquinho da parte técnica entremeada naqueles assuntos. Vou falar sobre o medo de investir, a volatilidade, como é que a gente aceita a volatilidade e se aproveita da volatilidade. E mais tremeado de histórias que qualquer pessoa de 12, 13 anos para cima pode ler. De 12 a 99. Olha aí, ó. Cara, Pô, eu vou te falar. E o livro fácil, simples. Isso que eu ia falar agora. Livro fácil de ler, bom de ler. Né? Não, e eu vi que tem bastante coisa legal. Você vai explicando desde o zero, né? Isso, então, do zero para quem não sabe investir. Eu tô vendo os capítulos aqui, ó. Psicologia do investidor, risco-retorno, volatilidade, o que é e como funciona uma ação. Pô, legal, galera. Ó. Isso aqui é uma parada legal. Cara, para você que tá começando, olhando aqui um capítulo aqui, tem aqui desdobramento, aliás, tem agrupamento, e o que a gente, e tem um agrupamento aqui que a gente explica, direito de subscrição, JCP, tem provento, o que a gente escuta de dúvida disso. O tempo todo, né? Cara, vou te confessar, assim, o que acontece agora se antes a ação custava 1, agora custa 10, então multipliquei por 10 o meu dinheiro? Não, calma, não é assim, né? Você tem menos ações. Ou então,
o inverso, né? Antes, pô, custava 100, agora tem 10, perdi todo o meu dinheiro. Não, calma. Como é que funciona? 3R trocou de nome. O que eu faço? Exatamente. Então, assim, pô, Flávio, mais um pra você botar na conta. E agora, pra quem não sabe de gráfico, assim, pra quem quer começar, começa do zero e começa direito. Começa por esse aqui, depois vai por análise técnica. Depois você tem que assinar e fazer uma dedicatória. Claro. Então, Flávio, acho que vamos pra gente dar um kick-off na conversa. Agora ele tá... meu amigo. Conta pra gente, então, como que foi o processo desse livro, né? Da onde você falou que ali que surgiu um pouco da ideia do seu editor, mas como que foi as primeiras conversas? Como que foi o processo de fazer o livro? Foi muito diferente dos outros livros? Onde você buscou inspiração? Qual que foi a sua cabeça na hora de montar esse livro? Cara, eu queria um livro que meus filhos pudessem ler. Um tem 13 e outro tem 9. Eles estão naquela fase terrível de PlayStation, né? Videogame. Ninguém quer saber de livro, né? Todo mundo quer apertar um botão, quer que eu passe conhecimento para dentro. Então, eu tinha que contar histórias para eles. Aí eu fui testando algumas histórias com as crianças. Aí eles começaram a prestar atenção. Aí numa dessas histórias eu meti um desdobramento, meti um split. Se falar direto o split, a pessoa não vai entender nada. Então eu precisava, né, criar um cenário, né, criar um pano de fundo para poder falar da parte técnica. Aí eu fui contando as histórias. Tem uma história, começa o livro com ela, que é do... Como é que é o nome do cara? JP Morgan. O JP Morgan, ele tinha uma pitonisa de Wall Street, chamava Evangeline. E a Evangeline, diz a lenda, que ela que dava os calls. Não compra porque a Lua acendeu Saturno com Urano. Diz a lenda, mas ele já era bilionário nessa época, então... Tanto faz, né? Mas aí a história, vocês vão ler a história e vocês vão tomar a própria decisão no final. Mas é interessante que dá o pano fundo. Mas uma frase que ele sempre repetia era o seguinte: milionários não usam astrólogos, bilionários sim. Tem que ser um pouco maluco para ser bilionário. Milionário tem uma pulsão, mas bilionário tem que ter um algo a mais. Legal. E foi muito diferente fazer esse livro em relação aos outros? O que você sentiu de diferença? Porque eu sempre fui professor, né? O professor, acho que o bom professor, ele tem que falar a linguagem do aluno. Em vez de ficar falando termos técnicos, termos em inglês, eu gosto... numerador, denominador, não. Denominador tem número que está embaixo, não, o numerador que está em cima, multiplicam pelo outro. Então, tentar isso tornar uma linguagem mais acessível, mais fácil para qualquer pessoa entender. E, assim, no mercado corporativo hoje tem um excesso de termos em inglês. Desnecessários. Não, a SLA disso, pô, o que é SLA? Pô, eu não sei o que é LSLA, eu fico pensando assim, toda hora tem uns termos novos, o environment. Pô, vamos falar português? Estamos falando português, vamos tentar usar a janela de tempo para isso, responder isso. Então eu vou nessa linha de tentar usar palavras em português, histórias com um pano de fundo, com a parte técnica. Eu até analiso uma maneira diferenciada, uma ação do zero. Né? Eu pego um setor, peguei construção civil, esse livro foi feito por volta de dezembro, janeiro, ou seja, está atualizado, tem um call, como eu analisei um setor, eu pesquei uma ação lá e está muito bem, inclusive até hoje. Posso falar? Não vai dar o spoiler do livro. Não, vai ter que ler. Mas eu vou falar que tem um... Eu vou pegar aqui, que eu acabei de passar e eu perdi ele. Mas tem um capítulo aqui que eu não gostei, não. O que foi? Cara... Ih, polêmica. Não gostei. Já não gostou? Já não gostei. Sabe vai ser o corte, né? Embate entre Lucas Claro e Flávio Lemos. O que comprar usando análise fundamentalista? Isso funciona? Tô brincando, não me mata. Eita! Valeu, Lucas. Brigadão pelo que NRH. Mas essa pergunta acho que inicia um capítulo, né? Porque eu vou falar do nosso método, a gente sempre usou tudo junto. Não, tem que usar, com fundamento, certeza. Técnico, análise de risco, a gestão. E agora a gente eu estou rebuscando mais com quant, mas aí eu não botei quant nesse livro ainda, vai ficar como o próximo, porque você acelera o trabalho todo numa forma e escala isso de um nível internacional e rapidamente, mas isso aí vai ficar para um próximo livro. Boa. E como que você acha que é feita? Como que você acha que é a melhor forma de fazer essa fusão entre análise fundamentalista e análise técnica, para quem está em casa já ter um cheiro aí? Não, mas geralmente você pode começar de qualquer uma. Por exemplo, isso é uma das coisas que a gente ensina lá na Trader Brasil. Você pode começar tanto da análise técnica, mas é obrigatório. Eu sempre gosto de passar pelos fundamentos. Tipo, essa empresa, como é que tá? PL,
o retorno dela, o ROIC, e vai vendo os indicadores, compara isso com outro setor. Mas tem às vezes, ações que a gente vê na análise técnica que não tem fundamento nenhum e dispararam, né? E a gente não consegue, fica todos os fundamentos, isso não vale nada, né? Tipo, Nvidia, ano passado, estava caríssima, agora está mais cara. Né? Então, vai cair, e continua, hoje, sei lá, subiu 5%. Então, tem algo a mais que não estão refletidos nos fundamentos ainda, né? E aí a gente tenta pegar todos esses valores e pegar um insight, né? uma expertise de cada um dos fatores. Por exemplo, às vezes não aconteceu nada na análise técnica, mas o volume disparou. Por que o volume disparou se não tem figura, não tem indicador nenhum, não tem fundamento, não saiu o balanço, não tem notícia nenhuma no mercado? Por que esse volume disparou tanto? Que corretora que comprou? Então, isso são coisas, levantar aquelas bandeiras amarelas de atenção para você investigar mais. E isso o volume é uma coisa que a gente usa na análise técnica, cruzamento de média, indicadores de tendência, né? Tem uma série de outras coisas, mas eu acho que todas as análises usadas em conjunto, você aumenta a sua probabilidade de acertar. Porque o risco é a possibilidade de acontecer qualquer coisa, mas só vai acontecer uma. É a questão da imprevisibilidade do próximo movimento do preço, mas você precisa estar minimamente ajustado para que aconteça aquilo. E se não acontecer, você pelo menos está ajustado para se proteger. Tem um capítulo aí, que eu não me lembro qual é, mas eu falo da minha maneira, que tem assim, sempre embate entre fundamentalistas e técnicos. Eu falo da minha maneira de ver as coisas. O tanto fundamentalista, como técnico, como quant, como gestor de qualquer banco, vai comprar o quê? O preço. Né? Sim. E para mim, o preço vai ser reflexo do fundamento da empresa vezes o valor. Aí você entra aí, fluxo de caixa descontado, dividendos e tal. Isso seria o óbvio. E isso tudo você bota num parênteses elevado à emoção. Eu ia perguntar isso aqui agora. Então, se a emoção for igual a 1, beleza. O preço é totalmente racional, é só fundamento e valor. A emoção é 1. Mas se a emoção for um número menor do que 1, os fundamentos não estão refletidos ainda no preço. E agora, se for muito mais do que 1, né, se está exponencial, isso quer dizer que o povo está otimista pra caramba e o preço está catapultado. E a gente vê isso toda hora. Não é toda hora, mas algumas poucas empresas. Esse ano a gente tem aí Embraer, né, que subiu pra caramba. Tem Marfrig, tem algumas empresas que subiram bastante. Tem a Ambipar, né? Ambipar, que subiu, acho que subiram mais. Aí bota aí Nvidia, a L-Line nos Estados Unidos, tem várias. Né? Então, a emoção catapultando fundamentos e valor. Então, eu falo um pouquinho sobre isso. Eu vi que você deu uma importância grande, até que no capítulo 2 você já fala sobre a parte de psicologia do investidor. Eu vi aqui rapidamente que você falou que você acredita que a coisa é 70% emocional e 30% técnica. Geralmente, você fala do estômago ali, né? Geralmente, os livros botam a psicologia no último capítulo. Aí o pessoal quer saber só de cruzamento de média, PL e tal. O pessoal esquece de último. Mas ninguém tem... Eu sempre falo essa história dessa frase do Lynch, né? Peter Lynch, eu vi que você citou Peter Lynch do estômago. Porque o órgão mais importante do investidor é o estômago. Porque você tem estômago para aguentar oscilações. Ele conta histórias que ele comprava a ação a 10 e a ação caía para 8, para 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ele segurava, porque ele sabia o que ele estava comprando e tal, e depois ele vendia mais caro. Mas tem que ter estômago, né? E a gente vê aí, esse varejão brasileiro aí, nossa, caiu as small caps brasileiras derreteram aí. Será que todo mundo tem estômago para aguentar uma subida de taxa de juros? Né? É difícil, não é fácil não. Ô Flávio, eu acompanho, confesso que eu acompanho os seus vídeos, né? Você entrevistando. Para quem não viu, vale a pena que tem cada pessoa que você vê nos livros e o Flávio tá lá. O Flávio, ele é da patotinha da rapaziada. Eu acho que rapaziada do ponto de referência que eu acho que o pessoal não... Acho que tem muita gente que não sabe e deveria saber. Até o Flávio, ele é meio que o porta-voz da análise técnica para fora, né? Então, se você for perguntar, na CMT Association e no exterior, o pessoal tem lá fora como referência, como grande referência, o Flávio. Então, assim, ele é um cara que ele tem uma série de contatos lá fora, ele conhece o pessoal. Até mesmo pessoalmente, quando eu fui entrar para a associação, eu tive que falar com
com a Bárbara Terry, né? E ela comentando, ela falou bem pra caramba do Flávio e tudo. Então, é importante o pessoal ter essa noção, que eu acho que às vezes o pessoal aqui no Brasil não tem essa noção, né? Até eu que gosto de rock, tem várias bandas que às vezes a banda é mega famosa lá fora e é bastante conhecida aqui, mas o pessoal não tem noção às vezes do tamanho que tem lá fora, né? E Flávio lá fora é gigantesco. Então a gente tem que fazer esse adendo que eu acho que o pessoal não tem muita noção do tamanho. E aí, pô, tiveram alguns vídeos que me chamaram mais atenção, mas aí eu não vou perguntar do vídeo em si, mas a gente tá falando aqui de emocional e de comportamento e de tudo mais, e que, pô, quanto que o emocional pesa literalmente no mercado. E eu já falei outras vezes que eu sou fascinado por finanças comportamentais, psicologia. Esses dias eu tava até brincando com a Nath, eu falei, Nath, acho que eu vou fazer um mestrado em psicologia. Tô de bobeira aqui, tô com tempo, né, pra estudar, acho que vou pegar um final de semana, meter um mestrado de final de semana ali, de final de dia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Um EAD, sei lá, qualquer coisa do tipo para dar uma estudada mais a fundo nessa coisa, nesse tema. Muito, obviamente, focado no que a gente faz no dia a dia. E quando eu olho muito para o mercado aqui, a gente discute muito cenário e tudo mais, eu sempre fico muito... Às vezes, eu tento fazer o exercício muito mais pelo lado psicológico que pelo lado do número, né? De olhar e falar assim, não, mas, pô, essa é a expectativa, então, assim, isso para mim já está no preço. Se esse é o cenário de hoje, olhando para frente, então, beleza, pode não estar 100% disso embutido no preço, mas 90% eu acho que está embutido. E aí, qual vai ser o próximo... o meu exercício, ele tenta ser, principalmente falando aí de cenários, né, que são coisas assim mais tem muito isso. A empresa vai lançar um IPO de uma parte... Não é só a empresa, assim, quando eu falo assim, mas... isso aí também. Vou esperar o resultado da empresa. Tá todo mundo esperando um ótimo resultado. Se sair o resultado, eu vou comprar ação. Isso pra mim é coisa de maluco. Muito pra onde ganhar e mais pra perder, às vezes. Isso é uma coisa de maluco, né? Hoje, inclusive, a gente viu isso, né? A Fed cortou juros, aqui subiu um pouquinho, a bolsa vai explodir, que não sei o que, abriu todo mundo com gap de alta e depois foi devolvendo tudo ao longo do dia e é normal que a gente tenha esses movimentos. Obviamente, um cenário de juros, pensando aqui racionalmente, corte de juros dos Estados Unidos, você beneficia ativos de mais risco, né? Quem quer aquele retorno tem que buscar mais risco, ou seja, tem que buscar, tem que sair mais da renda fixa para renda variável, e aí você tem um fluxo de dinheiro, blá, 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 blá. Mas assim, o que eu queria te perguntar é que nessas suas conversas, nessa tua experiência ao longo do tempo e até, porra, não só nos vídeos, mas, porra, assim, os vídeos é literalmente um tapa na cara da galera. Não, tipo assim, deixa eu ligar pro Bollinger aqui, calma aí. Alô? Pô, né? Tipo assim, você que gosta de futebol, é tipo assim, calma aí, deixa eu dar uma ligada pro Ronaldinho Gaúcho, calma aí. Alô? Ou então, pô, calma aí, deixa eu chamar um fenômeno aqui, deixa eu ligar pro Neymar. Então, assim, como que esses caras que têm muito sucesso, que tiveram muito sucesso em algum momento, ou, né, alguns já se aposentaram, ou então estão bem ricos, como que esses caras enxergam essa questão da emoção em relação ao mercado, assim? É de uma forma, é meio que unânime que, pô, a emoção, ela é um fator muito preponderante do mercado e você de certa forma conseguir interpretar a emoção do mercado vai te ajudar a literalmente, eu não tô falando para fazer o day trade, porque o day trade é uma coisa muito mais difícil, mas pensando ali em posições mais longas, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E aí mais um posicionamento de carteira. Vamos lá. A gente faz o podcast, Traders of the World, a gente completou 1 ano aí de episódios, e como vocês fazem podcast com gente maravilhosa do mercado, acho que aqui no Brasil eu não teria muito espaço para perguntar para ninguém, que vocês já entrevistam os melhores. Então eu resolvi, vou buscar o meu nicho. Você vê que ele tá falando dele mesmo também, né? Que tá aqui. Tem muita gente boa. Graças a Deus, você entrevista gente boa. Tem que mostrar conteúdo pro povo que eles vão gostar. Sim. E aí eu quis fazer um negócio diferente. Quis fazer entrevistas só com traders internacionais. A gente tem gente da Alemanha, da Índia, da Venezuela. Obviamente tem a opção americana. Trazendo experiências diferentes. E cada trader tem a sua expertise e a sua maneira de lidar com as situações. Então, você está falando especificamente de emoções. No último capítulo, que está disponível agora no YouTube, no canal da Tele do Brasil e no Traders of the World, a gente entrevistou o Jack Bernstein. Jack Bernstein tem 77 anos. Ele é judeu, nasceu num campo de concentração na Alemanha. Olha só a história do cara. Caramba. Aí os pais deles fugiram para um monastério e tal, e foram para o Canadá, e depois eles foram para os Estados Unidos. Aí começou trabalhando num manicômio, num hospital psiquiátrico,
cuidando de doentes mentais. Aí eu falei, pô, por isso você dá bem com o trader, né? Porque já tá acostumado com maluco e tal. E aí ele conta exatamente que ele inventou não sei quantos indicadores diferentes ou maneiras de operar, setups e tal. E ele sempre fala assim, como é que é? Setup, trigger e follow through. Então, o que é o setup? Por que você vai operar? Que o indicador fez algum desenho ou tem algum padrão na figura. Aí ele inventa o setup dele lá. O trigger é o gatilho. O que vai fazer aquilo entrar com a sua ordem de compra ou de venda? E depois exatamente o plano de gestão do risco, onde você vai colocar o stop, onde você botar o objetivo. Ele fala basicamente, tudo o método dele é baseado nisso, que é tranquilo da gente entender. Um dos setups dele é exatamente, ele tem um negócio que ele chama indicador de sentimento do pequeno investidor. Aí eu falo, pô, então quando um pequeno investidor está muito animado, você faz o contrário. Isso. Aí ele falou, Flávio, basicamente é isso, mas você tem que deixar os otários perderem de vez em quando, senão eles não voltam. E chama os amigos. Então foi uma das coisas que ele me chamou a atenção. Então, uma das maneiras de lidar com a emoção é você se aproveitando da emoção alheia, talvez da ingenuidade, né, alheia, como jogar no tigrinho é uma ingenuidade, é mais ou menos a mesma coisa. Se você estiver do lado da corretora ganhando dinheiro do tigrinho, né? Na verdade, ele não faz isso, mas eu estou dando um exemplo hipotético aqui. Então, ele utiliza esses extremos, principalmente ações muito da moda, que estão sempre na boca da mídia, fazendo trades ao contrário, usando esse exagero da opinião pública. É um tipo, mas existem vários outros. Eu estou falando só um dos tipos. Então, a emoção, mas assim, geralmente não, 100% falou de controle de risco. 100% falou de controlar o risco, porque mesmo tendo o melhor setup de tudo, você erra e você tem que ter o plano B de estopar aqueles prejuízos e deixar os juros correrem. Mas isso tem que ser feito de uma maneira sistemática. Então, isso é uma coisa que eu vim conversando. Então, como é que você acha a sua paixão, que você gosta de fazer? Você não acha a sua paixão, você cria a sua paixão. Como é que você cria a sua paixão? Você começa a fazer uma coisa que você não sabe, que você é ruim. Aí você aprende, aí pratica, treina, começa a melhorar aquilo. Aí você começa a fazer bem. E você gosta de fazendo bem, você está fazendo cada vez melhor. Aí as pessoas te perguntam, como é que você achou essa paixão? Porque eu não desisti quando era ruim. Então você criou essa paixão. Então uma das coisas que eu estava vendo o Bollinger, eu já sou amigo do Bollinger há, sei lá, 25 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, 20 e poucos anos. Conheço a filha dele desde pequenininha. E a gente, quando a gente estava na festa de 50 anos do CMT, até trouxe um brochinho aqui, que era dentro da Bolsa de Nova York, estava todo mundo, desses caras todos que você falou aí, todo mundo encaixaçado. Eu aproveitei que o Bollinger estava naquele estágio, como o diabo gosta, Larry Williams e outros. Se você falar os nomes que já... Robert Preston, era só, cara, só gente... Tom DeMarco, nossa, gente, era só supra-sumo. E aí eu falei, pô, John, que tal a gente fazer? Eu chamo de John, né? Sim. Ô, João. Joãozinho. Ô, John, chega aí, irmão. Chega aí, deixa eu falar contigo aqui. Eu quero fazer minha primeira podcast, Traders of Ouro, com você e sua filha. Vamos embora? Ele tá fechado. Ele falou, tá fechado? Tá fechado. Então, brindamos a isso e saiu. Isso foi em junho. Em julho a gente gravou o primeiro episódio. O Matheus estava comigo também. A gente gravou o primeiro e assim, foi uma coisa muito gratificante, porque a experiência de trocas, né? Você vai conhecendo os métodos, vai conhecendo a história de vida dessas pessoas. O John Bollinger já tem mais de 70 anos e, pô, um cara super estudioso. E a palestra dele lá no evento, nesse evento dos 50 anos do CMT, foi super legal. Ele começou mostrando um código de Python. Eu falei, caramba, esse cara de 70 anos tá metendo bronca. E eu não sei! E eu não sei nada de Python. Aí todo ano eu tenho uma maluquice minha que eu faço, tem essas coisas, né? Coisas para fazer... Resoluções, né? Emagrecer, todo mundo fala, né? E as minhas resoluções de começo de ano, do ano de 2024, eram aprender Python e tocar trombone. Essa do trombone agora eu vou puxar. Eu vou puxar depois, mas foi junto. Eu vou puxar depois, então vai lá. Então, duas coisas que eu sou horrível, Python e trombone, vou aprender, vai virar minha paixão. Um dia alguém vai falar para mim, pô,
Você criou essa, cria aí. Aí eu comecei com Python. E comecei a meter todos os meus programas, todos os meus filtros e tal, tudo em Python. Cara, eu falei que, caramba, esse negócio funciona. Aí eu falei, pô, tem uma comunidade aberta, você troca ideia. E hoje tem o chat GPT que ajuda pra caramba. Eu ia falar da burrice artificial, né? Assim, a burrice artificial é quando você confia 100% naquilo. Agora, quando ele é um ótimo aliado, realmente é inteligência artificial. Porque aquilo erra. E às vezes você precisa do Gemini controlando o chat GPT, que controla o outro Claude, e aí você bota um contra o outro. Às vezes tem erro de sintaxe, que é erro de escrita, besteira. Tem. Já tentei várias vezes com algumas coisas. Algumas fórmulas não fazem direito, né? Mas se você tiver por trás, você for a mente criadora do algoritmo, ele acelera o teu processo. E é isso que cruzou com a análise técnica. E o Bollinger me deu esse estalo. Pô, eu vou catapultar a minha análise, e foi o que aconteceu. O analista técnico tem a facilidade de entender quais os fatores que vão influenciar as ações. Por exemplo, quais são os fatores que existem? Você pode ter volume, tamanho da empresa, small cap, grande cap. Você pode ter baixa volatilidade, alta volatilidade. Você pode ter qualidade, né? Empresas de qualidade, empresas de volume e empresas de momento. E aí, particularmente de empresas de momento, todo mundo gosta de empresa de momento, que é aquela empresa que está sempre subindo. De preferência, você compra na mínima e vende na máxima 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois. E aí eu comecei a fazer meu método da parte de tentar fazer esse momento. E existem várias maneiras de calcular o momento. Normalmente as pessoas calculam o momento, até tem no meu livro a fórmula, no Análise Técnica de Mercados Financeiros, tem a fórmula lá falando sobre momento e geralmente vai te dar um número. O que é o número? É a quantidade de variação da ação em dinheiro, né? Em reais, em dólares ou em pontos. A forma mais tradicional, o pessoal usa o retorno de 12 meses e tira o mês mais recente. Né? Então, aí eu comecei a usar um negócio diferente. Porque se você vai comparar Cogna, que custa 1,50, e Petrobras, que custa 36, o número, não vai fazer 10 centavos e R$3, não tem muito sentido, porque uma ação custa 30 e outra custa 1,50. Então eu comecei a calcular o momento de uma outra forma, de uma maneira, usando uma fórmula que eu vou ter uma percentagem. E aí eu posso comparar percentagem da Cogna com a percentagem da Petrobras, da Nvidia, da L-Line, etc. Aí tô gostando bastante dessa maneira e catapultando. Eu consegui programar todos os meus indicadores. Eu fico brincando de programar indicadores no sistema, indicadores que não existem nas plataformas nacionais. Tá tudo lá. Um dia eu quero juntar isso tudo e botar numa plataforma, mas por enquanto não tive tempo. Porque aí eu tenho que ser a linguagem da plataforma. Aí já vai ter que aprender. Ou você criar a plataforma também. Não, muito mais. Aí pode ser a resolução de 2050. Bom, e até mesmo puxando esse papo, assim, né? Você que tem tanto contato lá fora, você tá sempre inteirando com a galera. Já que você puxou esse ponto, assim, como você vê a análise técnica para frente mesmo, assim? Você que é um cara que você conhece muito o lado clássico, você também está em contato com o que esse pessoal tem feito, assim, ao redor do mundo aí, por todo mundo que você conversou, para onde você acha que a análise técnica está indo? Assim? Cara, no congresso lá, que a gente tava todas as mentes, assim, todos os mais bambambãs, todo mundo que a gente estudou livro, que eu estudei livro, 99% estava na linguagem usando Python. Tem uns que usavam R, usavam Python, mas todos eles já passaram da fase de só olhar gráfico e indicador, todos eles. Porque eles querem, e principalmente a avaliação relativa, eles fazem demais, né? Tem o RRG, mas tem outras formas. Sim. Tem outras formas de fazer avaliação relativa. Isso está muito em voga. E muita gente não se preocupa, por exemplo, com ações, mas está mais preocupado com grupos e setores. Então, olhar quais setores que estão bem, setores que estão mal. O cara que está rico não está muito preocupado com aquela açãozinha, mas está mais preocupado em entender e participar da rotação de setores. Principalmente isso. Então, com a rotação de setores, usando Python, usando o momento, é uma coisa que... E principalmente os fatores. Às vezes está bom o momento, em certos em ambientes muito voláteis, o fator de baixo risco, low risk, funciona melhor. Seria o low risk. Empresas tipo concessionárias públicas de eletricidade, bancos que oscilam menos, seguradoras que oscilam menos com o mercado, e não empresas de tecnologia. Tecnologia geralmente
empresas de momento. Tecnologia, telecomunicação e consumer... Não, telecomunicação já está mais pro defensivo também, né? É que hoje tem muito Apple. Quando você vai pegar setor lá fora, tem a Apple... Tipo uma AT&T da vida, tô falando... não, beleza. Você tá falando já da outra parte. Não a parte técnica, mas tô falando da parte de... Você não tá sentindo também que... Eu tava dando uma olhada, assim, nos conteúdos, assim, a galera também misturando muito a questão de macro com análise técnica, esse intermarket. Mas isso tem a ver com rotação de setores, né? Ali você... Esses ETFs como proxy de um cenário, uma coisa assim. Porque você consegue colocar os fatores, você vai modelando, aí você consegue, tipo, botar... tá subindo taxa de juros, não tá subindo? Qual a expectativa do consumidor? Aí você bota nesses insights fundamentalistas o que fazia e vai antes, juntando. Né? Acho que talvez esses ETFs, eles facilitem o que antes era muito mais difícil, né, de fazer, né? Você tem que separar cada um, olhar lá, sei lá, vai olhar commodity, tu vai ter que olhar separar, sei lá, metal, grão, No Brasil tá até melhorando, já tem alguns ETFs, né? Já, assim. Muitos não tem muita liquidez, mas já tem ETF de boi, tem ETF de ouro, né? Eu acho que a gente evoluiu bastante, assim. Evoluiu. Eu confesso para você que, até porque a gente aqui, primeiro que a gente é analista, a gente tem N restrições para ações. E 2, que além disso, eu ainda estou numa instituição que a gente tem mais restrição, por exemplo, há alguns anos atrás eu tinha uma restrição de se eu comprasse uma ação, eu teria que ficar 90 dias com essa ação. Uhum. Hoje diminuiu um pouco, são 30 dias que a gente tem que ficar com essa ação. Então era muito difícil, né? E principalmente pra gente que gosta de um tradezinho ali um pouco mais curto, como é que eu vou operar esse negócio? E eu confesso que durante algum tempo eu olhei muito pro MAT B11, né? Que o MAT B botava aquela lista de materiais. É como se fosse um IMAT, né? Vale, Clabin, Suzano e por aí vai. E aí, naquela época que, Vale deu uma andadinha, aí eu falei, maravilha. Então eu conseguia, ter uma posição, ter um stop, que eu não queria ter um stop muito longo, porque na época eu tava com uma mão relativamente pesada, perto do meu patrimônio. Ter uma volatilidade menor, porque como você é uma cesta de ações, de certa forma você tá... talvez não mitigando tanto o risco quanto você ter uma carteira diversificada de setores diferentes, mas de uma certa forma não é todo mundo que é minério, por exemplo, né? Então você tem papel e celulose, você tem algumas outras coisas também ali. E aí, cara, era um negócio até legal, assim, porque eu podia tomar uma posição e se eu quisesse sair no dia seguinte, eu posso sair. Né? Então não tem, como é ETF, como é índice, como não é... Uma carteira de ações. Uma carteira, e aí até pra gente como analista também é uma alternativa as regras da APMEC, que a gente sabe que a gente também está sujeito. Tem muitos grandes investidores que utilizam esse canal, né? Exatamente pela facilidade de você entrar e sair, não tem a carência de um fundo, né? Uhum. E você sabe exatamente que está comprando um fundo, é uma caixa preta ali que você está comprando. O John Bogle, ele fala, que é meio que o pai dos ETFs, assim, pra galera. Ele tem uma frase que é até curiosa, né? Ele fala que ao invés de você tentar achar a agulha no palheiro, você leva o palheiro pra casa. Pra casa. Porque a galera que investe nisso tem muito essa tese de que às vezes você tentar adivinhar exatamente a ação que vai subir ou exatamente ali, você pensa, olha, esse setor eu acho que vai ser beneficiado dentro de um determinado cenário, você opera isso. E você sente lá fora também que a análise técnica é muito mais institucionalizada do que aqui no Brasil, né? Sim, sim. Quando a gente olha os palestrantes assim, a gente vê que todo mundo é de alguma instituição específica. Quem assim. não usava começou a usar, porque tem cruzamentos de coisas. Por exemplo, uma coisa que virou básico, todo mundo usa a média de 200 agora, né? Todo mundo, institucionalmente falando, até os fundamentalistas usam média de 200, tá abaixo ou acima da média de 200. Né? Então, existe um cruzamento lógico entre todo tipo de análise, que todo mundo, no final de tudo, quer o quê? Quer ganhar dinheiro. Agora, vamos inverter aqui o papel de entrevistador, que eu sou entrevistador de podcast, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não gostei. Diga. Vocês conseguem perder na bolsa de propósito? Eu gostei, sabe por quê? Porque eu já sei o que ele vai falar. É capcioso isso. Não é capcioso, não. É legal o raciocínio, você vai descobrir o porquê. Mas não, eu não vou perder meu dinheiro à toa. Eu não vou fazer de propósito. Mas se você quisesse, eu te pago 100 para tu perder 50 na bolsa. Você ia conseguir? É difícil. Você entendeu a minha aposta? Se você perder... Tipo, você vai comprar ou vender o índice agora. Sim. Se eu perder 50, você me dá dinheiro. Eu te dou 100. É difícil. Porque mesmo você tentando errar, você pode ganhar. Pode. Mas isso, no curto prazo, isso aconteceria, mas no longo prazo, não. Concordo. Você ia perder no longo prazo. Comprando pó. Toda hora, toda vez você ia perder um pouquinho, né? Sim. A ideia... Então, assim como nos esportes. Por exemplo, no xadrez, a pessoa que tem habilidade,
Tanto faz no curto ou no longo prazo, vai continuar ganhando, né? No futebol, nem sempre o melhor ganha no futebol. Às vezes uma zebra ganha num jogo, um Flamengo contra o Real Madrid. Não tem jeito, não. O pessoal do Flamengo... Não, mas assim, dificilmente... o Real Madrid contra o Vasco. O Real Madrid ganhou do Vasco. É uma zebra, né? Foi uma zebra. Foi uma zebra, então. O Real Madrid ganhou do Vasco. Naquela época foi uma zebra. Mas, então, mas, assim... mas no futebol acontece uma zebra. Mas assim, tem esporte que é muito difícil ter zebra. Basquete é muito difícil ter zebra. Basquete é muito difícil o time ganhar de não sei quanto a 0, né? Não, mas nem digo isso. Mas tipo assim, é porque os Estados Unidos, Dream Team perder. Muito... Pô, eu me lembro que nas Olimpíadas eu olhei para uma dessas bets da vida, vi uma aposta Brasil contra os Estados Unidos. Pagava 75-1 nos Estados Unidos contra o Brasil. 75-1. É como se o Brasil fosse 3 mancos, né? E um maneta jogando basquete. Né? Mas, porque no futebol, né? A Argentina perdeu da Arábia Saudita na Copa do Mundo. Uma zebra danada, ninguém imaginava. E a Argentina foi campeã do mundo naquele mesmo ano. Então, mas numa roleta. Mesmo você querendo perder na roleta, eventualmente você pode ganhar. Você tem lá, né? Tem um número em 38 possíveis para você ganhar. E pode ser essa. Então, no curto prazo, a sorte pode te ajudar. É aquele cara que faz o gol da vitória do título da Libertadores. Mas no longo prazo, esse cara é um bagre e não vai jogar bem num campeonato brasileiro, por exemplo, que é tão comprido. É um campeonato de pôquer, né? Você pode ter uma mão boa, então, você precisa criar um método sistemático para ganhar dinheiro. Não adianta dar seus tiros aí, sorte. Né? Sorte. Basicamente isso. É isso. Você tem que ter um método sistemático. E é isso que eu tô desenvolvendo para mim agora. Estou nos meus treinos agora tudo mais sistemático, sem emoção. Quase não vejo notícia, não vejo televisão quase nunca. Meus filhos só veem TikTok, YouTube, Netflix, não querem nem saber de televisão. Só viram televisão, depois de muito tempo, eles viram televisão porque teve um assunto, né, aqui em São Paulo, maravilhoso, com aquela cadeirada espetacular. E aí eles, papai, eu quero ver a cadeirada. Não, foi isso que eles viram. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você está falando disso de umas posições mais longas, obviamente. Não, existem swing trades e tal, mas eu tô falando assim, se você não tem método nenhum, no livro, por exemplo, eu falo... A sorte não vai te salvar, é isso que você toda quer hora. Isso. Exato. No livro eu dou um método. Obviamente, é um método para você começar. Depois você vai refinando, melhorando o seu método e vai criando o seu próprio. Até você desenvolver o seu, vai usando o meu, vai usando o do Lucas. Os Lucas. Eu acho que até isso aí tem bastante a ver, porque o pessoal que às vezes não conhece, que for conferir o Traders of the World, assim, tem vários métodos diferentes, né? Eu acho que ia ser legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Assim. Tem alguns episódios que me marcaram, por exemplo, o Ivan, eu tive o prazer de conhecer o Ivan, o Rafi me apresentou ele. O Ivan, por exemplo, é um cara totalmente sistemático. Totalmente sistemático. A função dele o dia inteiro é olhar se o sistema tá funcionando. Se o sistema tá funcionando. Se o sistema não travou uma ordem que não saiu, a internet oscilou, alguma coisa assim. Sim, e tem outras pessoas diferentes. Assim, você lembra de algum método que você achou bem curioso, que você achou interessante? Ou alguma coisa que você possa dividir esses métodos, assim, dos episódios? A entrevista mais sensacional que a gente fez, assim, e foi a mais difícil, foi com 2 caras do compliance do lado do nosso entrevistado, gravando e autorizando cada resposta do nosso entrevistado. Caramba. Aí eu fiquei com medo daquele negócio, né? Pô, a gente teve... Não, foi horrível. Todo o cenário para essa entrevista foi muito ruim, mas a entrevista foi sensacional, porque o entrevistado é um gênio. O entrevistado se chama Tom DeMark. E ele foi o ganhador do Dow Award do ano da Covid. Foi homenageado. Aí ele foi homenageado ano passado, eu conheci ele no passado. E ele é o cabeça por trás do Steve Cohen. O Steve Cohen, para quem não conhece, é o estereótipo da série Billions. Né? O Axel Rod, né? É o Steve Cohen, na verdade. E a série toda... Não podia botar Steve Cohen, botaram... É o dono do Mets, do estádio do Mets. É o dono do New York Mets. O time do Knicks? De beisebol. Eu não sei se ele tem o Knicks também, mas o Mets, com certeza. E aí, quando o Tom DeMark ganhou lá o award, o Steve Cohen chamou o Tom DeMark, tem meio gordinho assim. Um pouquinho mais gordo. Não, você é magrinho. Tava fortinho. Ele tivesse que botar uma... amizade. Ele tinha que botar uma... Bom, vocês estão patrocinados por pizza, hambúrguer, aí não dá, né? Difícil, Aí ele foi convidado para atacar a primeira bola
do jogo de base do Ets, né? Uhum. E aí ele tem uma técnica muito peculiar, que ele vai contando as barras. E isso foi um dos programas, um dos indicadores que não tem nos brasileiros, que eu desenvolvi para mim e botei em Python. E já tem até no meu programa lá, eu já desenvolvi. Depois, se quiser, eu passo para vocês. E é muito interessante, porque ele falou, Flávio, Steve, é um elefante, é um transatlântico entrando nesse mercado. Ele é o cara que opera pro Steve. Ele é o cara que faz as análises. Então, ele não pode comprar em tendência. Ele sempre vai operar contra a tendência. Então, ele tem que tentar começar a acumular as posições dele quando está no bagaço. Ou está muito esticado ou está caindo demais. E aí ele desenvolveu esse método ao contrário. Ou seja, Então, ele opera contra, só opera contra então, ele tem que comprar, até só para o pessoal entender, ele tem que comprar quando tiver com a tendência de baixa, próxima do grande. fim. Isso, ele para ele começar a comprar. Subentende-se que ele tá acabando, que tipo, aquele é o último suspiro de vendedor, e aí vai ser... Ele tem que comprar ali, né? Quando estiver caindo ainda, então ele vai ver o preço. Não, ele não vai comprar em tendência, mas a partir de uma certa formação, uma contagem, ele tem uma contagem que chama TD Sequência ou TD Combo, e aí ele vai fazendo essa contagem. No meu livro explica como faz. Que é algo até um pouco inspirado no Gunswings, né? O Gun também tinha umas contagens assim, né? Diferente. É diferente, mas eu acho que assim, parece que ele partiu dali para começar... Se você se você vê a entrevista, ele vai contar como é que ele desenvolveu isso. Porque, na verdade, então, só já te adiantando, ele desenvolveu isso em 1970 e poucos, os computadores eram bem arcaicos, né? E ele queria aprender Elliott. E aí ele só perdia dinheiro com Elliott, Aí ele tipo, contratou um mago desse, que fazia anúncio na revista, um Traders Magazine da vida, uma revista dessa. Aí ele contratou esse cara, foi pegar ele no aeroporto. Aí ele conta essa história toda lá no podcast. E aí ele falou, pô, isso aqui é bruxaria, isso aqui não... Ele chegou à conclusão que Elliott era bruxaria, e o cara parecia o Gandalf, ele falou, barba branca, cabelo branco, desgrenhado, assim e tal. E aí ele falou, pô, começou a desenvolver os métodos dele, foi testando, ele tem vários métodos. Tem um livro da Bloomberg só dos métodos de DeMark. E assim, como gênio, é um dos grandes gênios, assim, que o método dele é muito único, muito, muito diferente do resto, e foi uma entrevista muito marcante, porque a gente fez a entrevista com os caras tomando conta do que ele fosse responder. Eu acho que toma medo de processo, sabe? É aquela história que quem tem medo de... O cara tem medo de linguiça foi mordido por cobra, né? Então, mais ou menos isso. Essa foi muito legal. Greg Morse foi outro que é básico, mas aí é mais da parte da tendência. E ele fala que não acredita em gurus, não acredita em... tipo assim, o banco fala, não... que a nossa expectativa para os juros no final do ano é tanto, né? Ele não acredita em previsões, não acredita em nada disso. Esse episódio eu achei legal que ele falou uma coisa que... Porque o livro do Gregory Morris é uma referência em Candlesticks, é um livro excelente de Candlesticks, né? Mas ele conta na entrevista que ele não necessariamente ele opera usando só Candlestick, porque o livro era meio que um projeto de pesquisa dele, né? Na verdade, ele teve que aprender Candlestick para poder fazer o software. Ele tinha um software que ele fez lá, não me esqueci o nome do software, mas ele fez um programa de computador que identificava o que era doji, o que era harami. Então ele precisava, para botar o nome do negócio lá, ele precisava saber o que era. Nisso ele começou a aprender o Candlestick e na verdade ele chamou o Steve Nizam para fazer isso. Mas o Steve Nizam falou, por que você não faz isso? Por que você não escreve seu livro? Aí ele foi e escreveu. Isso deu muito bem, esse passagem. E o Steve Nizam é mais um desses caras que é militar, é Top Gun, né? Ele é piloto Top Gun da Marinha Americana lá, piloto da Força Aérea. É uma Marinha, né? Acho que o Top Gun é Marinha. Né? É Marinha. E isso é outra coisa em comum entre todos, disciplina. E os militares têm muita essa coisa, né, de disciplina. Gestão de risco, disciplina são coisas que eu vi que tem em comum entre todos os grandes traders que eu conheço. E você tem muita experiência, assim, teve algum episódio que você falou, putz, esse método aqui eu não conhecia, ou esse método aqui eu nunca tinha... teve vários. Nunca tinha imaginado, vários. Você consegue lembrar alguns? O Tyler, ele desenvolveu, não sei se você já viu, como se fosse tudo colorido. Uma mancha assim, né? Tudo colorido lá. Basicamente, o que ele faz é, ele pega indicadores clássicos consagrados, tipo
força relativa, o MACD, momento e tal, e ele faz uma média ponderada desses indicadores e faz um novo indicador, entendeu? Aí ele vai criando umas oscilações em cima desse indicador e vai misturando com análise relativa, aí tu vai falando, o setor de utilidade está azul, que azul claro é compra. O setor de tecnologia está vermelho, vermelho é venda. E ele aí vai tem um roxo, né? Ele vai fazendo tudo colorido. É uma maneira lúdica para todo mundo ficar com medo daquelas linhas, né? É uma forma mais atrativa de fazer o trabalho. Na verdade, ele fez uma roupagem diferente. E aí me lembra até de uma coisa interessante, até se ele estiver escutando aí, o Didi estiver escutando, eu peguei o indicador do Didi e modifiquei. Com toda a licença, tá, Didi? E aí a ideia é exatamente... Porque o Didi, são médias móveis, né? E o cruzamento das médias móveis vai dar sinalizações de alerta de compra e confirmação da compra, ou de venda, etc. E aí eu falei, mas falta uma informação importante. Quais seriam assim como o DeMark, né? Tinha aquele negócio dos níveis de extremos. O Didi não funciona desse jeito que está aqui, não está pegando os extremos, não está me dando informação que isso aqui, essa tendência está muito esticada. Tudo bem, você pode olhar lá em outro indicador, como por exemplo o ADX, se está muito longe, força relativa. Aí eu peguei, modifiquei o indicador de Didi já usando isso aí. E outro cara que ganhou o Dow Award do ano passado, que eu entrevistei, que vai ser a nossa próxima entrevista lançada, chama Alex Spiroglou. É um grego que nós entrevistamos, que ganhou o Dow Award do ano passado, e ele, basicamente, o que ele fez? Ele pegou o MACD e incluiu a volatilidade. Não sei se você já viu o trabalho dele. Não conheço, não. É bem legal o trabalho dele. O MACD é um indicador antigo, bem conhecido, e assim como o mercado, esses indicadores, não é que eles deixam de funcionar, mas que o mercado está muito dinâmico, está muito rápido. Então, você precisa adaptar o seu indicador a essa volatilidade do mercado. E aí, esse trabalho acho que vai inspirar muitas outras variações de indicadores aí. E eu acho bem legal esse também. Esse vai ser a nossa próxima entrevista no ar, do grego. O cara é grego. Então, assim, a gente não tem amarra. Já entrevistamos turco, grego, argentino, venezuelano, indiano, tem de tudo. Mulheres, inclusive. Eu acho muito legal isso. E a gente conhece muita gente. E boa que a nossa festa do próximo ano vai ter cada vez mais gente, ganha presente tudo quanto é canto. É bem legal. E quando a gente vai ter o Larry Williams? Que ele ainda não foi. Larry Williams, ele veio no evento, né? Ele veio no evento em... O DeMark é tipo, o melhor amigo do Larry Williams. Ele, inclusive, no evento, quem deu o prêmio pro DeMark foi o Larry Williams, né? Aí ele falou que tá com 81 anos, tá velho e tal, mas tem que dar uma cantada. E é curioso, porque ele tá velho, mas ele tem o... Pra quem não sabe, galera, lá na CMT Association você tem as premiações por artigos, né? E esse ano quem ganhou foi o Ralph Vince junto com o Larry Williams, que fizeram um indicador de máximas e mínimas, um estudo... Isso é uma coisa que a gente poderia fazer aqui, né? Mas a Bolsa precisa dar essa informação para a gente disponibilizar pelo menos os sistemas, né? Que é o New High, New Lows, né? Novas máximas, é um indicador. Eles fizeram alguns estudos sobre isso. Senão você tem que fazer isso numa planilha à parte ou num sistema à parte para rodar esse New High, New Lows, que é novas máximas e novas mínimas da Bolsa hoje, né? Aí você vê quais papéis fizeram novas máximas, quais fizeram novas mínimas, e aí você vai fazendo esse indicador. E aí ele fez uma paper, tese sobre isso. Tanto o Larry Williams veio para o Brasil na Expo Trade de 2005, no Rio, e o Ralph Vince eu trouxe na 2006, aqui em São Paulo, no Expo Trade também. Mas o Ralph, ele é mais ligado na parte de gestão, de tamanho de lote, controle do risco. E o Larry Williams é bem mais famoso, tem uma opção de setups aí, ele é um media man, né? Ele é um marqueteiro danado, ele fala bem. É um apresentador de televisão, um vozeirão danado. Ele era até envolvido com política nos Estados Unidos, né? Ele ajudava os partidos. Para quem não conhece, ele é pai da Michelle Williams, da atriz, né? E até a história famosa, tá no meu livro também, que ele ensinou a filha, e a filha ganhou o concurso, que o Ivan ganhou ano passado de futuros, né? Fez 1000% a filha. Nossa Senhora. É um negócio absurdo. E é bem barato, essa história é bem bacana. Assim, eu já falei com ele, mas tem gente que fica reticente. Tem os americanos geralmente é meio atirados. Vambora agora. Mas ele já tem 81 anos, mas tá cheio de 81 anos lá, tá cheio de velhinho lá, e os velhinhos têm muita história pra contar, muita experiência pra passar pra gente. Tá maluco. Eu que tô chegando lá, já tô passando. Tá longe ainda, Flávio. Não começa não. Outro dia, tá fazendo festa aí
pô, tocando trompete. Não, aliás, festa de aniversário do Flávio Lemos. Trombone. Festa de aniversário do Flávio Lemos que é conhecido no Rio de Janeiro inteiro. Não, esquece. O Márcio, toda vez que eu falo. Márcio Ferracini diz que o tem Márcio altas fala assim: histórias. olha, essa festa aí, meu amigo. Ó, eu tem posso cada tocar história. mal, mas eu sou animado. Não, mas conta essa história aí, vai. Você falou do. Vamos dar risada um pouco. Você falou do Python, beleza, já entendemos que você tá programando feliz da vida. Mas eu já vi foto sua em bloco de carnaval. Verdade. A gente tava conversando aqui em off, você falou pra mim que você ainda vai tocar no jogo do Vasco. Que inclusive eu estarei. Vambora. Vamos fazer uma mídia de lá. Vamos... Fiquei sabendo que ele tem alguma coisa ali com Rock in Rio também. Esquece, virou de analista técnico, de professor, de empresário, de tudo. Ainda músico. Cara, música é uma das minhas paixões e é uma forma da gente que trabalha com o mercado. O mercado é muito solitário, né? Você fica lá, você e o computador, sofrendo com as oscilações e tal, e atendendo cliente, né? Atendendo público interno. E a música, para mim, é minha válvula de escape. É aquilo que eu... Tem gente que vai pro psicólogo, tem gente que vai pro yoga, tem gente que vai lutar boxe, tem gente que vai fazer 1000 coisas. E minha válvula de escape é a música. Então, alguns anos atrás, numa dessas resoluções de ano novo, que eu sempre faço, eu falei, vou aprender tamborim. Vou aprender tamborim. E aí começou. Eu era horrível, fiquei uma bosta. Aí fiquei uma bosta mais cheirosa, fui melhorando. Aí fiz mais de 50 shows. Carnaval, toquei em vários blocos. Meu bloco era o Kizomba. Aí, mas eu fiz aula do monobloco, que é bem famoso também. Nossa, eu toquei banda de Ipanema, sei lá, eu toquei tantos blocos que... E aí fiz 50 shows, foram 4, 5 anos. Uma dessas, um amigo falou, Flávio, estava numa festa, pessoal, um grupo de samba tocando na mesa, assim, sentado na mesa. Aí, Flávio, chega aí, senta aqui, pega aqui o tamborim. Eu peguei o tamborim, começou uma lourinha me olhando assim, eu ia. Morreu, né? Já era. Minha esposa, Mariana, um beijo. Temos 2 filhos. E começou assim. Caramba, é mesmo? Maria Tamborim, tava do meu lado lá. Ela vai ficar brava. E aí Mariana se enturmou lá com o pessoal, fazer churrasco, o pessoal da banda e tal, do pessoal do trio elétrico. E aí foram vários shows, vários desfiles na Lapa, no Carnaval. Isso foi de 2004, sei lá, 2008 mais ou menos. Eu parei de tocar, quebrei o braço, caí de um bugre, em Fernando Noronha, fui pro hospital e tal. A história, a resenha. Não, não quebrei o braço aqui. Tava ventando muito. Tava ventando. Quando é que foi que você quebrou o braço? Sei lá, 2008, acho. Sei lá, 2007, 2008. Fernando Noronha. 2007, 2008. Cara, salvo engano, ó, calma aí, eu tinha 15, tô com 20 anos atrás, a gente tá falando de... Foi mais ou menos a época que eu fui pra... Não tinha muita estrutura não, filhão. Não tinha nada. Não, foram tirar, pô... Não vou falar mal de lá, mas assim... Não, melhorou, mudou muito. Mas fui tirar uma radiografia lá, aí o médico falou, isso aí não aconteceu nada, não. A médica parecia uma chapa de Xerox, não era um raio-x. Não, cara, quando eu fui... Aí cheguei no hospital, no Rio, você quebrou a cabeça do húmero e tal. Bem, conclusão, o braço ficou engessado, perdi o movimento, aí perdi a agilidade. Na tamborim tem muita agilidade, eu parei de tocar, e depois, agora eu voltei, mas assim... amenizar. Eu precisava voltar, porque isso é legal da música. Principalmente não o violão. O violão você toca muito sozinho, né? Uhum. Mas quando você tem uma banda, já melhora. Porque você aprende a escutar o teu companheiro de banda. Aprende a escutar os outros instrumentos. Ou a guitarra vai entrar depois que tocar o baixo assim, a bateria assado. E eu agora... O tamborim é a mesma coisa. Depois que o surdo tocar assim, a caixa fizer isso, o repique fizer aquilo, o tamborim vai fazer aquilo outro. E é legal você... trabalhar em grupo, aprender a escutar o próximo. E a profissão de trader é muito solitária. Até no meu livro, eu sempre falo, no primeiro capítulo de análise técnica, eu sempre falo que as partituras musicais, as notas musicais de uma partitura, lembram muito as barras e as velas de um gráfico, né? Se você entende como elas funcionam juntos, como é que som vai sair dali, o que elas estão tramando, você vai entender melhor. Então, eu sempre... A música é muito matemática também, tem muitas subdivisões e compassos. Bem, aí eu comecei, adiantando a história, me matriculei na Sinfônica Ambulante,
que é um grupo também de carnaval bem conhecido, tem escolas, e estou muito satisfeito, eles ensinam de tudo, tem uns professores muito atenciosos, tem muita paciência comigo, tá? Marcelo, um grande abraço para você. Tô faltando a aula hoje, inclusive, para vir aqui. Mas, essa semana, né, eles foram tocar no Rock in Rio com o Lulu Santos e foi muito legal. Quem sabe um dia eu vou tocar com ele. Olha aí, imagina. Não, e é legal você falar isso, assim, porque o pessoal sabe, todo mundo quer, porque às vezes o pessoal sempre assiste o programa, às vezes parece que a gente fala a mesma coisa. Mas eu estudei música, assim, durante um bom tempo, e eu acho curioso, porque tem muito paralelo, né? Muito paralelo entre o estudo de música e o mercado. A música tem um ritmo, o mercado ele tem o seu ritmo. Muito. A música, no fim das contas, você só tem 12 notas, mas com aquelas 12 notas você faz uma combinação infinita de coisas, assim. Você consegue observar alguma coisa assim, nesse sentido? Acho total. Eu acho que tudo tem exatamente do ritmo, das ondas, né? Dos compassos. E, tipo, essa pernada aqui foi de alta, agora vai vir uma pernada de baixa. É uma coisa assim, eu acho que tem muito a ver com o ritmo. Né? Essa aqui é Dó maior, agora vai entrar o Ré menor. Né? Tudo faz parte de um contexto. Não vai subir infinitamente, o mercado também não vai cair infinitamente. Tem a consonância, a dissonância, né? Quando a coisa acho muito parecido, acho que tem muito a ver. E isso me ajuda muito a parte psicológica minha. É a minha... Eu digo, é mais barato que psicólogo, né? Eu gosto. Minha terapia é fazer música, eu acho sensacional. Eu recomendo para quem quiser aprender. E assim, outra coisa também de compartilhar o conhecimento, eu acho que é um dos tesouros que só se multiplica, você compartilhar o conhecimento, e outra coisa é ensinar por exemplo. Eu que sou pai, ensinar fazendo o exemplo, né, e compartilhar conhecimento é a única maneira da gente compartilhar tesouros. Eu acho importante isso. Então, compartilhar momentos, compartilhar uma música, compartilhar uma partitura. E eu tô tocando trombone, o trombone já é mais grave, aí tem o trompete que já está fazendo uma melodia, e isso junto com uma percussão, um saxofone, é muito legal você trabalhar com esse conjunto. Eu acho que é que nem você juntar todas as análises. As análises conversando entre si só vai te ajudar. Agora, se a análise técnica te diz, pô, essa ação tá num bagaço, o fundamento te diz, essa ação é maravilhosa, mas ninguém viu. O que adianta você ser o primeiro e único daquela ação que não mexe? Eu sempre conto isso. Quando eu era analista fundamentalista na corretora, eu comprei a ação. Naquela época, o taxa de juros chegou a 45% ao ano. Olha que absurdo. Então, a cada dia que eu chegava lá, chegava com dinheiro parado naquela tal ação, não andava, meu chefe chegava, tô perdendo tanto CDI, tô perdendo tanto CDI. O CDI era grande, hein? O CDI era enorme. É curioso isso, assim, porque um outro paralelo que eu penso também, que tem a ver com o mercado, não sei se você sente isso, porque, pô, a gente estuda, né? Mas na hora que tá no mercado, não é a hora que você tem que ficar pensando o tempo todo. É a mesma coisa na música. Eu lembro que lá em Juiz de Fora eu cantava na banda que era tributo a Linkin Park. E eram músicas, assim, bem difíceis de tocar. Na época eu cantava as músicas e tal. E tinha uma coisa também, porque como o Linkin Park tinha vários sons diferentes, o baterista ficava com um computador que estava tocando, e aí vinha os outros sons que saíam nas próprias caixas de som, entendeu? Entendeu isso ou não? Não entendi não, mas segue o Linkin Park tem aqueles barulhos, né? Aqueles... tá. Uns barulhos eletrônicos. Uns backs, uns back vocals, etc. Mas tudo tem o seu momento de fazer. E ele literalmente ele dava um play no 0 e no ouvido dele ficava um metrônomo tocando ti, ti, ti. E aí quando dava 1 minuto e 32 vinha o som pro pessoal, assim, então. E aí é muito doido, que tem a ver um pouco com o mercado que eu sinto, porque, pô, você estuda, se dedica. Mas na hora do show, no fim das contas, você não tinha que ficar pensando, agora vai vir isso, agora vai vir aquilo. Se você ficasse raciocinando muito, pensando muito, você não conseguia estar pronto para no momento exato fazer aquilo. Se você pensar muito, aí tem a coisa do lado esquerdo, do lado direito do cérebro. Isso a gente fala muito nas aulas. O Oscar, né? O Oscar é um dos maiores jogadores, se não for o maior jogador de basquete brasileiro de todos os tempos. Acabava o treino, ele tinha que encestar 30 bolas de 3 seguidas. Aí quando chegava na 29 e ele errasse, ele começava do 0 de novo. Aí teve uma vez que ele começou 3 ou 4 vezes, demorou 3 horas e meia depois do treino para encestar as 30. Mas você acha que ele para na 30ª, né? Não, ele continua até ele errar. Aí nesse dia que ele acertou a 30ª, já tinha errado várias vezes, ele foi até acho que 90. Direto, sem errar. Pá. E aí, por quê? Porque a bola... Falta 2 segundos para acabar o jogo, a bola vai sair da lateral. A bola é para quem, meu amigo?
É Michael Jordan, é Oscar, porque ele pega aquela bola e faz o quê? É o que ele faz no treino. E não é que ele tá pensando, né? Não dá tempo dele pensar, porque a torcida tá aqui. gritando lá, Vasco, ele tá jogando no Flamengo e nego enchendo o saco dele, é isso. Pra ele não pensar, é o lado esquerdo totalmente racional e mecânico. E o treino tem que ser mecânico. Stop. Mecânico. Se você pensar, mas se voltar, não sei o quê... Mas se o Coutinho não jogar, aí danou-se. Ele tem que estar condicionado, né? E na música, nas apresentações tem isso, né? Imagina que você tá lá tocando... Você não tá pensando, não, pera aí, agora vem a parte tal, não, agora já foi tantas partes. Já tá ensaiado ali. Já tá tudo ensaiado a ponto... E que se você começa a parar muito pra pensar no que você tem que fazer depois, você esquece o que você tá fazendo agora e aí quando você vê... Não, você tem que contar o tempo ali. Você não é repentista, né? A gente não é repentista. Eu não tenho essa capacidade... Não desmerecendo. De ser repentista é super difícil. É quase como se você entrasse numa espécie de transe pra... Esses MCs que fazem na hora. Eu não tenho capacidade de fazer aquilo. Tem que ser ensaiadinho mesmo, e aí vai. Mas tem que ensaiar demais. Eu estou na fase ainda do instrumento, ainda tô ruim ainda, tô criando a minha paixão. Ainda sou uma paixão horrorosa ainda, só gosto. Ô Flávio, vamos voltar um pouco para o mercado, já resenhamos, Costinha já deu a aula dele aqui. Daqui a pouco a gente vai sair, vai ter aqui uma banda depois daqui. Vou no manifesto aqui atrás. Pô, mas eu já te falei pra você isso, você não vai porque você não quer. Já falei várias vezes, inclusive quando eu tava solteiro. Pra ir lá se divertir. Mas isso faz muito tempo. Faz. Mas eu falei, não pode falar que eu não falei. Pode ir lá no manifesto do casado também, não tem problema. Não, pode, claro que pode. Falando que eu já falei desde... Não, a gente tem que pegar um cover que você goste pra gente ir. Cara, eu gosto de rock, você sabe disso. Eu não gosto, assim, não é que eu não gosto. Tem coisas ali, tem coisas que eu não consigo escutar há muito tempo. Mas, pô, o resto ali, você sabe que eu gosto. Inclusive, fato curioso, eu gosto de jogar RPG, eu gosto muito de RPG. E desde, sei lá, 10, 12 anos eu jogo RPG porque eu andava com o pessoal... Não, você joga até hoje? Jogo até hoje. Bem mais jovem. Eu devia ter uns 8, 7 anos. Só que eu sempre andei com o pessoal mais velho. Meus amigos eram um pouco mais velhos. Ou eram 3, 4. Tinha gente até que era 5 anos mais velho do que eu. Então o pessoal sabia. E eu era sempre o pentelho que ficava enchendo o saco e querendo jogar. Porque os caras falavam, não, tu não sabe o que tá fazendo, tu é criança. Não vai jogar. Mas eu jogava. E aí um belo dia a gente tava conversando de música. Aí o Costinha... Como é que a gente chegou a esse assunto? Eu não lembro. Não lembro, porque eu acho que eu comprei o ingresso pra ir no show, alguma coisa assim. Não foi não. Acho que foi alguma coisa, talvez eu estivesse escutando e você eu acho que não, é porque... acho que foi o contrário. Acho que você estava escutando até uma coisa que o pessoal... Coisa de bastidores aqui. Às vezes o pessoal não sabe, mas justamente para poder meio que entrar num estado para conduzir a sala de uma forma legal, música. Eu fico ouvindo música, né? O Otto também tinha mania de ficar ouvindo música. Porque você bota a música ali, você vai embora, você vai embora na sala. Você botou um Iron Maiden, é pra hoje? Não. É pra ele. Ele tinha posto um Blind Guardian. Aí eu falei assim, Costinha, eu não só gosto, como eu sou fã relativamente, assim, não tão fã quanto Costinha é, porque eu não tenho essa disposição e esse conhecimento musical, mas como é algo que era ligado ao Senhor dos Anéis, né, assim, é um negócio meio que, como é que chama esse tipo de música? É um rock, o pessoal chama melódico. Metal melódico. Metal melódico, era isso. Ou metal espadinha. Metal espadinha, o pessoal fala isso. E cara, ele falou assim, mas você gosta disso? Você conhece que, inclusive o Igor do Flow é muito fã, tá? E aí eu falei, cara, gosto muito. E eu tinha um CD, né? Então, imagina quando era CD, então... Arrumar CD do Blind Guardian naquela época era difícil pra cacete. O Flávio também é dos rock and roll, você sabe. Gosto. Não, gosto do igual do Iron Maiden, não é? Não, Iron Maiden é bom mais. Gosto de muita coisa. Eu sou um cara muito eclético em música. Eu também, cara. Trocando trombone, então, já toca tudo. Toca de Rei Leão ao Seu Valença. Esse negócio é tão louco que eu gosto de tudo quanto é música, né? Lá atrás, quando começou... sertanejo universitário, aí eu tinha uns amigos que torciam o nariz, não, esse negócio aí, eu falei, pô, eu gostei, hein? Quero escutar hoje, todo mundo escuta, todo mundo adora. Tinha bastante menina, né? Mas beleza. Aí, esses dias, minha esposa tava escutando country. Eu falei, pô, nunca parei pra escutar, assim, você sabe que tipo, um ou outro, um country americano, né? Um country americano. Sim, mas é meio semelhante, não? Cara, vou te falar, assim... Tem o violino, tem muita coisa de violino. Cara, muito legal, assim. Achei um negócio... Eu nunca tinha parado pra escutar. Ela falou assim, não... Bob Dylan tem uma coisa meio country, assim, né? Tem.
Ela falou, eu gosto desse. Botou pra gente escutar. O Keith Urban, né? Cara, eu fiquei escutando. Não, ela me mostrou um show de um cara lá. E assim, cara, de mal, fiquei escutando. Então, só pra gente terminar a nossa conversa de música, voltar para aqui pro negócio, eu também escuto, cara, não vou falar qualquer coisa porque é a depreciação da música, mas assim, de certa forma eu gosto de música quando é bem feita, e o instrumento que eu queria, 2 instrumentos que eu queria ter aprendido a tocar, mas eu sou inimigo do som, eu sou inimigo do ritmo e tem 3 coisas que eu queria fazer que eu não sei fazer. Eu não sei dançar, eu não sei desenhar e eu não consigo tocar nenhum instrumento. Minha família inteira toca instrumento e eu não consigo tocar nada. Mas uma paixão que você cria. Mas aí a né? gente tem esse paralelo tem disciplina de fazer. Sabe uma coisa mas é que eu nunca tive. Você começa quando é horrível. Mas sabe uma coisa que todo mundo acha que, por exemplo, que é só talento e não é? O próprio canto. Não. Canto é uma coisa que tem técnica pra caramba, você tem que fazer um monte de exercício. Você ouve a sua voz na primeira vez, você fala assim, cara, eu nunca vou conseguir cantar do jeito X. E de repente, aí você vai treinando, se desenvolvendo. É igual o mercado. O mercado também, o pessoal tem muito disso. Pô, vi aula de beatbox. Beatbox. Incrível a aula. Então. Incrível. No mercado eu sinto que tem um pouco disso também. A galera às vezes acha que... É impossível. Voltando para o mercado, assim, o pessoal acha que se o cara tentou 3 meses e fala assim, não, eu não tenho talento para isso. Mas sabe qual é o seu instrumento que eu queria tocar? Por isso que violino. Mas dá pra aprender. Difícil não, demais. Violino é difícil demais. Eu comecei a olhar o trombone é difícil demais também. Mas sabe o que é difícil também? Fazer solo ao vivo. E você faz, olha só, tá vendo? Isso aí. Beleza, em algum momento da minha vida eu vou aprender a tocar violino. Mas o trade, puxando essa, a gente tem uma escola, a Trade Brasil tem 23 anos, não é à toa, né? A gente pega pessoas do nada e dá um método, então ensina... Isso, na sua experiência de professor, assim, você acha que existe essa do cara ter talento para mercado? Você já viu de tudo? Você já viu? Já vi de tudo. Já aconteceu num caso, você fala assim, esse cara aqui parece que não foi tem feito jeito pra nenhum. mercado. Não, e ao mesmo tempo o contrário. Esse cara aqui parece que não tem jeito nenhum. Ambos. A maioria das pessoas quer emagrecer sem esforço. Eu. Né? Quer emagrecer sem fazer exercício e comendo de tudo. Todo mundo sabe que tem que emagrecer, você tem que, né, cuidar da alimentação, fazer exercício, se cuidar e tal. É a mesma coisa, todo mundo quer ficar rico sem estudar. Todo mundo quer ir pro céu, mas tem medo de morrer. É mais ou menos isso. Isso com a gente. Então, o pessoal quer arrumar seu companheiro, sua companheira sem sair de casa. Então, tem coisas, né, que você precisa botar a cara a tapa. Tem que tentar, tem que fazer, tem que se esforçar, tem que estudar, errar. Errar faz parte do aprendizado. Não existe quem não erra. Todo mundo erra. Não, eu sempre pergunto nos meus podcasts o pior trade, porque é difícil a pessoa assumir que errou e aprender com esse erro. Mas, de uma forma geral, a sociedade está cada vez mais imperativa, né? Ninguém quer ler livro, né? Todo mundo quer ver um filme. Tá com pressa. Às vezes a pessoa não quer nem ver o filme, quer ver o trailer, já tá bom. E tá tendo esse estado. Então o pessoal não tem tempo pra nada, tá todo mundo apressado, não tem tempo pra conquistar. Vambora, já quero ter 3 filhos com você, não quero mais te conquistar. A gente sabe que não é assim que funciona. Tudo tem seu tempo e tem um tempo de maturação. O seu cérebro tem que entrar... A repetição é uma das coisas que a gente usa muito, exatamente para a gente batendo aquilo até entrar. Você tem que controlar o risco, só quero comprar. Não, você tem que controlar o risco, Controlar o risco é chato, ninguém gosta de fazer, mas é fundamental. Então, dentro das técnicas, a gente ensinando um método, se a pessoa segue, ela vai conseguir. Aí, qual é o perfil que não quer seguir? As pessoas jogadoras, de uma forma geral, o pessoal do tigrinho, né, o pessoal que é preto ou vermelho, é a mesma história que a gente falou aqui da sorte de ganhar uma vez. O mercado é muito mal, sempre deixa você ganhar a primeira vez. Dá com a pata, tira com o rabo. É mais ou menos assim, vem com um lote de gente grande que a gente te tira o resto. E é por isso. A pessoa tem que controlar o risco sempre, tanto no lote pequeno quanto no lote grande. E aí, o método é importante. Pessoas com dessa meio jogador. As pessoas são um pouco jogadoras. Não tem você, todo mundo, eu acho que todo jogador. Mas você tem que aprender a controlar isso. E controlar isso requer você usar um método de controle de risco. De uma forma geral, pessoas ansiosas é difícil de aprender. Eu tinha um amigo... Mas você acha que é impossível? Assim, não, impossível não é. Você já viu do caso da pessoa que é extremamente ansiosa e conseguiu... Sim. Mas a ansiedade você controla de outras formas, né? Tem gente que usa remédios, tem gente que usa yoga,
lutas e etc, música. Você tem várias formas de controlar a ansiedade, que te atrapalha não só para operar, mas te atrapalha para qualquer coisa na vida, né? Você não consegue você não consegue falar com um atendente de banco no telefone, você não tem paciência para nada, né? Você já manda para aquele lugar e tal. A sociedade hoje está muito assim, tudo imediatista, muito ansiosa, e aí pessoas que têm isso exacerbado é difícil de controlar. Porque, tipo, entrou no trade, já quer ganhar 10 mil reais em 30 segundos. E eu tenho um amigo milionário que ele botava o trade e falou, Flávio, depois eu olhei no relógio, passou 5 minutos, a ação oscilou 2 centavos, eu ficava nervoso suando, cada tique para baixo, eu ficava nervoso suando. Cara, isso não aí tem condição, maluco, não tem condição. Isso, um cara milionário. Para ele, perder 50, 100 reais não fez a menor diferença. Mas fez diferença por causa que ele viu o que é o mercado de verdade, a adrenalina. Tem pessoas que não conseguem controlar a adrenalina. A injeção de adrenalina é uma coisa que tanto vicia, como pode ser problemática. A adrenalina tanto exacerba o medo, que pode levar ao pânico, quanto a ganância, né? E o otimismo exacerbado, né? Vou ganhar tudo, all in. Né? Cara, isso é uma coisa que... Esse negócio do all-in é um negócio que é muito doido, porque... Eu já fui a cassino, né? Acho que, pô... Lá fora, né? Onde é permitido. Isso. E aí, cara, é um negócio meio engraçado, porque é realmente isso, assim, esse sentimento do all-in. E às vezes você vai falar assim, vou levar 50 euros. Vou dar exemplo, a gente estava lá foi em Portugal, eu acho. Sei lá, em algum lugar, acho que foi Portugal, que a gente entrou no cassino. Vamos jogar, vamos e tal. É aquele negócio, né? Aquela brincadeira, você vai na maquininha lá na roleta, dá uma brincada e tal, só pra falar que jogou e tal, que você sabe que é aquele dinheiro que você fala assim, coisa de maluco, né? Porque você fala assim, vou perder dinheiro, mas eu vou lá, só pra falar que eu fui. Vou me divertir. Aí você fala assim, beleza, tá bom. E aí você, dá uma sortezinha, ganha um negocinho aqui, ganha um negocinho ali, aí chega uma hora que você, obviamente, você não sabe o que você Isso é o que o Jack Benson vai falar, sempre dá um, não... Você sempre ganha um pouquinho pra vir com mais. Aí eu vou contar a história do meu primo. A gente estava em Portugal, e essa história é engraçada. A gente entrou, a gente tinha definido que a gente ia usar 50 euros. E aí ele usou, né? Começou a jogar, né? No jackpotzinho lá mesmo. Aí, não sei o que, aí começou a jogar e a gente não sabia o que a gente estava fazendo. E, quando você vai jogar no jackpot, você pode aumentar. Custou 1 centavo. Só que 1 centavo é só se você acertar aquela linha. O jackpot é o caça-níquel. Isso, o caça-níquel. Aí, você tem 300, aí você aumenta o número lá, você sai de 1 centavo para 25 centavos, e aí o negócio você começa a ganhar mais coisa, ou dois. Ou já pode jogar no jogo tigrinho. Isso, Não, obrigado, não quero perder dinheiro, não. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Numa dessas, a gente acertou e a gente ganhou um dinheiro. Ganhamos, sei lá, 30 euros. Aí eu falei pra ele, já sei, vamos fazer o seguinte, a gente tinha vindo pra cá pra perder 50 euros, certo? Certo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar, a gente tá com mais de 50 euros, a gente tava, claro, com 70 euros, 60 euros, sei lá quanto que a gente tava. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar os 50, a gente vai botar no nosso bolso e vai jogar com o que sobrou aí, vamos ver o que vai acontecer. Não, beleza, fechado. O que aconteceu quando acabou os 20? Os 10, sei lá, quando... Foram embora. Assim, não, foram embora. Aí virou um pro outro e falou assim, mas a gente veio pra perder 50, né? Ai. Vamos perder, vamos jogar de novo, vai que a gente ganha. O que aconteceu? Perdemos 50 euros. Então assim, cara, esse negócio é muito doido na nossa cabeça. E por mais que a gente fale que é, jogo do tigrinho, jogo do foguetinho, jogo de qualquer coisa que seja, seja isso, mas muitas das vezes o trader leva o cara que está começando, a galera, e às vezes até o cara que tem mais tempo, se ele não tem um gerenciamento de risco, algum dia ele se pega caindo nessa armadilha de, vou botar mais um pouco aqui, vou fazer um martingale, vou aumentar aqui minha posição, cara. O pior é quando você pega um taxista que está operando, né? É terrível. Vocês já pegaram algum? Taxista, motorista de Uber com um celularzinho, já vê o gráfico. Uma vez eu já peguei um motorista de Uber que acompanhava a gente. Mas esse tava ganhando dinheiro. Ele tava operando. Se ele tava acompanhando e fazendo o que vocês mandaram, tá certo. E aí ele ficou meio assim, aí ele ficou assim, coxinha. Falei, tudo bem, beleza, prazer, não sei o quê.
Aí ele aproveitou a viagem inteira e falou, não, já que você tá aqui, deixa eu perguntar, Já que então, tá aqui... qual que você acha que é a melhor média móvel que tem pra usar? Meu Deus do céu. Aí foi isso. Mas foi legal, foi um bate-papo Tem um legal. livro muito bom aí que se fala sobre média móvel. E o contrário também, você já chegou a ver? Você já chegou a ver na escola gente que você falou assim, cara, impressionante, não sei porquê, mas parece que esse cara nasceu pro mercado. Sim. Gente que geralmente que tem muita disciplina, militares de uma forma geral, militares, mulheres e homens. As mulheres geralmente são melhores que os homens, têm mais disciplina que os homens. De uma forma... E exatas, né? Geralmente, pessoal de exatas. Assim, e o que eu vejo que... E tem também aquele lado que, assim, o cara acha que sabe mais do que realmente sabe. O pessoal de informática, geralmente, eles sabem muito de programação. Obviamente, eles programam Python muito melhor. Mas eles não sabem lidar com os indicadores de uma forma, como dizer assim, racional, mas ligando ao risco, gerenciando o risco. Eles sabem gerenciar, fazer modelos, programar, mas não sabem gerenciar o risco de uma forma adequada. Eles têm dificuldade em risco. Eles entendem da programação, entendem até de fazer os indicadores, como os indicadores funcionam mais ou menos, mas não entendem muito bem o que está por trás daquilo. Que é algo até que o pessoal precisa ficar atento, né? Hoje esse papo que a gente está falando da questão, por exemplo, dos sistemas, da coisa mais sistemática, ela tem ganhado bastante notoriedade, mas é importante sempre lembrar o pessoal que não é você não é simplesmente você pegar qualquer indicador, qualquer calibragem, jogar lá e se der no backtest que foi lucrativo. Exatamente isso que eu ia falar, do backtest. O backtest é uma situação que não existe para o futuro. Funcionou bem no passado, mas o futuro a Deus pertence. Pode acontecer tudo, inclusive aquilo não funcionar. Né? E aí, no fim das contas, não adianta você só jogar qualquer indicador, qualquer calibragem. Você precisa ter uma lógica do porquê que você está escolhendo aquele indicador. Isso. Então, dentro dessa linha que eu estou fazendo agora, dessa parte sistemática, uma das coisas que a gente fala, você tem que testar hipóteses. Você tem que testar a hipótese, e agora vem um negócio meio paradoxal. Você tem que testar a hipótese para provar que ela não funciona. Não tem que provar que ela funciona, tem que provar que ela não funciona. Se você consegue, e aí sim você rebusca aquilo. Não adianta você fazer calibragem, que a calibragem vai mudando dinamicamente com o mercado ao longo do tempo. Então, e a calibragem ainda tem um risco, né? E, assim, basicamente, os dois tipos de trade principais que existem são tendência e contra-tendência. Né? São basicamente os dois. Aí você pode operar na venda, na compra, e você... Uma das palestras que eu fiz, eu falei muito sobre isso, de você mixar, juntar os dois sistemas num só, porque aí você aumenta seria o seu índice de Sharpe, né? Que é basicamente o seu retorno ajustado ao seu risco que você está correndo. E geralmente os trades contra a tendência são mais curtos e os de tendência são mais longos. Você juntando os dois, você tem um retorno a longo prazo muito mais favorável. Não só nos backtests, como na vida real. Né? Nos backtests vai ser difícil. Pô, mas esse Sharpe que deu 2, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa que deu 2. É muita coisa de índice de Sharpe. Um Sharpe de 1 é difícil. Né? Você pega os fundos de investimento aí. Pega aí. Tem, sei lá, 5 mil fundos de investimento. Você vê quantos Sharps tem acima de 0,3 no histórico. Dificilmente você vai achar. Poucos. Boa, então esse é algo que você tem olhado agora, né? Sim. Eu ia até te perguntar quais são seus próximos passos, porque, você acabou de escrever o livro. O cara é uma máquina. O cara não para. A última vez que ele... eu tô fazendo o livro, então, a última vez que ele veio aqui, ele trouxe lembrando aí para quem quiser dar uma olhada, guia prático para quem tem pressa de investir, mercado de ações. Quais são os outros livros de Flávio Lemos? Vamos lá. Não sei quais são. Eu tenho vontade de escrever algo falando de burrice artificial, né? Quer dizer, desculpa, inteligência artificial e os investimentos, com essa parte toda. Mas eles têm uma dificuldade, né? Porque a tecnologia é tão rápida. Você escrever um código e vão lançar Python 15, 13, 16, 17, 20, e aí aquilo vai ficando meio obsoleto. Né? Então, tem que ser uma coisa meio casada com a editora, com o site, né? Que você consiga atualizar os códigos. Aí vocês vão fazer... Como é que eles vão fazer? Um login de acesso, um senha, etc. Para ter uma assinatura, não sei, alguma coisa que tenha essa reciprocidade para você pagar para poder ficar atualizando, senão não vai ter... Ninguém vai querer atualizar nada de graça. Mas ligado a essa área de inteligência artificial, como a inteligência artificial se torna sua verdadeira aliada. Ela não é essa coisa do exterminador do futuro que vai controlar o mundo e tal.
e sim uma aliada, o nosso estagiário querido, né? Que realmente... Eu chamo o ChatGPT de Gabriel. Então, entendeu? Quando o Gabriel quer me ajudar, ele me ajuda. Porque quando você tem coisas realmente que, por exemplo, quando eu estou escrevendo, às vezes eu quero usar sinônimos. Aí você bota lá, Gabriel, bota aí, quais são os sinônimos para inconstitucionalista? É o Gabriel Pensador. E aí ele vai te dando opções que rimem com isso. Cara, tem muita coisa assim. Até a gente usa aqui, né? Não sei se o pessoal sabe, bastante. Mas a gente usa bastante. Até coisas do tipo, a gente coloca às vezes o próprio podcast, bota o nome do convidado, bota o bio do convidado, me ajuda a sugerir títulos pro episódio, né? Assim, a gente, obviamente... Mas vocês têm que ler no final. Não. Obviamente. É isso que eu tô falando. Obviamente. Burrice é quando você não utiliza como parcimônia e ninguém lê. Só dá o Ctrl-C, Ctrl-V, aí você pode ser... Eu te falo que a quantidade de erros, assim, que a gente pega é muito, assim... E até às coisas vezes... absurdas, até. Não, e às vezes, por exemplo, homônimos. Sim. Não, o cara, vou dar um exemplo. O Flávio Lemos, mais famoso, é o cara que tocava no Legião Urbana, aí no Capital Inicial. Eu fui, hoje a gente tava, eu tava na minha mesa, eu falei, vou botar aqui pra ver o que tem de novo aqui do Flávio, se tem alguma coisa nova. Aí o primeiro vídeo não é seu. O primeiro vídeo é o que eu não sabia quem era, eu falei, ué. Não, o cara é famoso, o cara fez música urbana, então eu falei, música famosa. Aí eu fui ver, né? Ele tá falando, quem são os 5 melhores músicos de não sei o quê. Eu falei, temos exemplos. Ainda não cheguei nesse nível. Lucas Claro é um jogador de futebol. Mas aí é quase um homônimo. Entendi. Mas até outra coisa interessante falar com o pessoal, assim, porque a inteligência artificial é muito legal para quem já domina o tema que você tá falando com ela. Porque uma coisa que eu observo também. Assim, imagina um estudante de colégio que não sabe nada e até o pessoal tomar cuidado. O pessoal tomar cuidado, às vezes, que assim, não é nenhum demérito utilizar a inteligência artificial, igual eu falei, a gente usa pra caramba, mas é o que você falou, né? De passar por um filtro. Porque às vezes, por exemplo, muita gente. Imagino que com Claro acontece isso também, mas comigo acontece. Às vezes, muita gente que manda mensagem no LinkedIn ou que manda mensagem no Instagram, principalmente perguntando sobre carreira. Né, no banco, ou então a pessoa se apresenta para ver se tem alguma oportunidade no banco, alguma coisa. E tem textos que a gente hoje em dia, a gente já, igual quando a gente vê filmes antigos, que a gente olha e fala assim, caramba, na época a gente achava que o filme tinha uma qualidade muito boa, e depois a gente vai ver que o efeito especial não era tão bom assim. Hoje em dia, às vezes, você já consegue perceber, às vezes, com coisas que são inteiramente escritas por um chat GPT. Quem usa muito sabe. Assim, então, assim, até fica um alerta, né? Porque hoje em dia já dá pra perceber. Às vezes eu vejo umas mensagens que me mandam assim que eu... que nem as fotos que vai com 6 dedos, né? Que eu vejo que assim, a pessoa claramente só copiou e colou o que jogou ali. E aí, às vezes, é aquela coisa, né? Que quem conhece... exatamente. Cara, sabe pra que eu uso muito? Eu tenho usado muito, inclusive, para processar alguns dados, às vezes, de mercado. Por exemplo, mas tem bastante coisa, tipo inflação, alguma coisa assim? Em casa eu me divirto, porque... aqui no banco é difícil, porque não dá para subir arquivo do banco, porque primeiro que o banco nem se eu quisesse eu conseguia. Mas como tem dados aqui que são dados proprietários do banco, essas coisas a gente nem faria. Mas em casa, por exemplo, eu vou lá, pego, sei lá, o próprio Profit. Eu vou lá no Profit, extraio lá uma série, sei lá, do Ibov. Pega aqui dentro dessa... Em vez de eu ficar eu mesmo ali tratando os dados, ele vira meio que um cientista de dados para mim. Entendi. Então você... Vou te falar, de vez em quando tem que fazer uma prova real ali, porque você pega, às vezes, só no olhar e fala assim, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Uma coisa que eu tenho usado para me ajudar, que eu comecei a botar o pé na água do Python também. Finalmente! Eu tô falando para você já tem tempo. E aí, eu já tô falando para você tem tempo. Tá Sabe por quê? Sabe por quê? Pô, o moleque é inteligente pra cacete. Não, mentira. Pra cacete. Eu falei irmão, a ferramenta que você vai ficar maluco. Então, aí uma coisa que eu tenho usado, por exemplo, é justamente que eu vejo muitos exemplos lá fora de códigos, ou vejo vídeo na internet, tem muito material gratuito, assim, de código, e às vezes eu não tenho o domínio da linguagem, né? Ainda não tenho. Às vezes eu justamente pego alguns códigos que eu vejo lá fora, de indicadores e de coisas assim que o pessoal escreveu em Python, eu coloco no chat GPT e eu peço ele para me explicar o que o cara escreveu. Exatamente, mas eu faço o outro, entendeu? O Gemini também funciona bem. Ou então, bem, às vezes, eu completo nesse sentido também. Igual, por exemplo, sei lá, eu tava escrevendo alguns códigos de algumas coisas e aí tava dando uns erros. E aí eu não sei, às vezes, interpretar o erro. E aí, às vezes, tem coisas que ele dá aquele pequeno adicional, que é uma coisa que, às vezes, você ia demorar um tempão para pesquisar. Ali, um parênteses, alguma coisa. Ou então, eu quero adicionar nessa tabela tal dado.
Ou então, como que eu faço isso? E aí ele já te dá aquela porçãozinha do código, pequenas coisas, né, que você vai junto com ele, você vai aprendendo. É uma forma interessante. É fácil de aprender. Para quem tem, obviamente, quem tem iniciação em qualquer linguagem, vai ter muita facilidade. E traduções a internet também. tem muita coisa disponível. E, obviamente, tem o ChatGPT, o Gemini, os outros, para te ajudar a escrever os códigos então, com você. Seus próximos planos, então, estão indo para a direção. É isso ou tem algum projeto novo, alguma coisa que está vindo aí? Bem, ano que vem eu acho que eu vou aprender a velejar. já tô nessa. Você e o Caco, né? O Caco, a gente tem que entrevistar o Caco. Pô, o Caco é legal. O Caco tem que vir para São Paulo, ele não vem para São Paulo, fica só pescando. Ele tá só pescando, é verdade. Mas primeiro eu vou aprender a velejar, depois eu aprendo a pescar com o Caco. Que ele pega lá marlim, aquele negócio todo. Mas o livro de inteligência artificial para investimentos é um projeto, a gente está pensando, curso, primeiro a gente fez um curso, né? E depois para ver se faz um livro-texto para esse curso, que vai virar um livro maior. Mas primeiro a gente vai lançar na Tele do Brasil o curso de Python para investimentos, que vai ter bastante coisa, cálculo de indicadores. Pô, quero estudar com vocês. Já vai dar uma... Me avisa aí quando tiver para... Tá, a gente está pensando em botar ele online primeiramente, que vai facilitar principalmente a galera de programador, né? Mas a gente queria fazer presencial, mas acho que vai ser difícil. Mas vamos fazer ele gravado, o primeiro. Mas a ideia é fazer o curso Python para investimentos. Até o pessoal que está vendo aqui quiser se pré-escrever, tendo interesse, a gente manda quando estiver disponível também. Eu acho que essa parte de inteligência artificial vai crescer muito. Então, saiba usar com parcimônia, saiba usar a seu favor. Leia o que está escrito, né? Não Ctrl-C, Ctrl-V direto, não. Senão você vai pegar gato por lebre. Ô Flávio, dessa vez eu não vou fazer pergunta de trade, né? Porque a gente já fez e a gente está falando de outra coisa. Mas vou perguntar uma outra coisa aqui. Campeão da Copa do Brasil, quem vai ser? Rapaz, Vasco da Gama? Flávio, a resposta certa, rapaz. Será, né? Nossa, vai ser bem difícil, né? Meu filho... A rapaziada aqui tá fazendo cara feio, ó, Flávio. Pô, não, né? Temos aí 4 grandes times aí concorrendo. Temos o Galo, o Mengão e o Corinthians, né? Todos os 4 times. Confesso que eu tô torcendo pra uma final Corinthians e Vasco pra eu poder ir assistir o jogo aqui e lá. Mas Copa do Brasil é diferente, né? Do que o Campeonato Brasileiro, que é muito longo. Né? Basta, a gente viu o jogo aí, São Paulo e Botafogo, teoricamente Botafogo perderam um gol pra caramba, basta um ataquezinho São Paulo, um gol, né? Então, futebol é uma caixinha de surpresas, né? Já dizia o ditado. Futebol tem um componente de sorte e de habilidade, né? A gente viu aí, o time joga na retranca 90 minutos, aí faz um ataque, um gol, acabou. Cara, e outra coisa aqui que eu lembro que ele tinha me mandado, eu vou pegar aqui. Pra você, aí ó, Flávio, vou deixar você fazer, Flávio. Pô, mas você tem o código? Tenho, tá aqui, ó. Então peraí. Vou deixar você fazer Deixa eu botar meu óculos aqui, que eu tô ceguinho. Olha a moral que a gente tá, Então, agradecendo a vocês do Trader Talks aqui, em homenagem ao nosso programa, que número que é? Esse aqui é o 64. E a todos os espectadores, muito obrigado. Os 2 milhões de telespectadores que com certeza estarão vendo aqui. Tem o cupom Trader Talks 30, válido aqui para vocês comprarem o livro com desconto de 30%. Caramba! Esquece, no site da noveskill.com.br, que é o site dessa editora. E aí, então não é na Amazon, é no site da editora noveskill.com.br. O cupom TraderTalks30, tá? Então, quem quiser tudo junto, comprar o livro, TraderTalks30, tudo junto, um maiúsculo, e vai estar lá na descrição, acho. Né? É isso aí. Ou no comentário. Obrigado. Vamos botar aí. Que isso. Cara, estamos gigantes. Esquece, ó, já foi nosso nome citado no livro. No livro do Flávio Lemos. Histórico. Esquece. Histórico, lendário. Esquece. E agora temos 30% de desconto para você. Atenção, marcas. Atenção. Marcas que querem. Bom, Costinha, mas não vamos perder o teu quadro, né? Não, ele deu o livro pra gente. As 2 vezes que ele veio pra cá. Exatamente. Assinou os nossos livros. Pô, se a gente não for perguntar de livro, eu sou uma águia. Flávio,
do mesmo modo igual teve da outra vez, o pessoal sempre pede indicações. Obviamente pode citar os seus, se quiser citar outros também. Além. Indicações de livros, músicas e filmes que definem o Sr. Flávio Lemos, seja de mercado ou não, quantos você quiser. Antes a gente falava só um, mas eu acho que você tem um conhecimento muito grande para citar apenas um. Legal. Livros. Todo mundo já conhece meus livros, já vieram aqui, né? Análise técnica dos mercados financeiros. Eu acho um livro bem legal para quem está começando, quiser aprender na análise técnica. Mas vamos falar não dos concorrentes, dos outros livros interessantes. Eu falei muito sobre o papel da sorte, dessa coisa da psicologia. Tem um livro que pouca gente conhece, que é de um autor chamado Michael Mulabou-Sin. Se vocês puderem ver o nome, Mulabou-Sin, que ele fala do papel da sorte e da habilidade no mercado financeiro. Eu acho que alguma coisa... Bem, tem que ver o nome aí, mas Michael Mulabou-Sin é o nome do cara. E um outro cara que quem quiser aprender a parte de momento, trades sistemáticos usando Python, aconselho a ler os livros do Andreas Kleinau. É bem legal também. Esses dois não estão na mesmice que todo mundo sempre recomenda, são dois livros diferentes. O Andreas Kleinau deve ter uns 5, 6 livros publicados. Podem ler todos, eles são complementares. Tem um que vai falar mais de futuros, tem outro que vai falar mais de ações, tem um que vai falar só de programação, então fala de trades sistemáticos. E o terceiro de trades sistemáticos é do Robert Carver. Ele só fala sobre... Eu comprei esse livro, tá para chegar semana que vem lá em casa. Bem legal também. São 3 livros que eu tô dando indicação. O Michael Mulabou-Sin, o Andreas Kleinau e do Robert Carver. Música? Vocês querem música? Música, vai lá. Música. Marchinha de carnaval. Qual a marchinha de carnaval que o Flávio Lemos mais gosta? Pô, eu gosto que aí não chora, não mama, segura meu bem, a chupeta. Lugar quente é na cama, ou então no bola preta. Sensacional. Esse é o do centro. Esse é aquele bloco do centro. Esse é o bloco mais antigo Cara, do Brasil. Uma vez eu fui lá e é grande Nossa, é muita gente. E tem uma fanfarra, um pessoal tocando saxofone, tuba e trombone. Tocaram no meu casamento, inclusive. O Flávio, nossa, eu tô falando, a gente precisa marcar. A gente não pode... Pior que ele convidou, a gente só não foi. Eu vou contar uma história que as pessoas não sabem. Momento Costinha. Vou contar uma história. Eis que acho que foi ano passado, né? A gente foi no Rio fazer a prova do CMT e marcamos um almoço com o Flávio. Era o quê? Uma quarta-feira? Era uma quarta-feira. Quinta-feira. Era uma quinta-feira. A gente sai da prova, combina com o Flávio. Aonde que a gente vai almoçar? Vamos almoçar no 348. Na Marina da Glória. Na Marina da Glória. O meu escritório é perto ali. Isso. Mas eis que chega o Flávio. Eu acho que isso é o sinônimo de sucesso. E no fim das contas, sucesso é isso, entendeu? Chega ele, meio-dia. Cara. Com um bermudão. Tá calor, Rio de Janeiro. Tipo um sapatênis, um tênis, uma coisa assim. Ele tava trajado de Miami. Uma camisa floral. Ele tava trajado de Miami. Mamãe, eu vou pra Bahia. Ele tava trajado de Miami. E a gente almoçou lá meio rápido assim, porque a gente ia voltar pra cada um pra suas casas, porque ainda tinha ver coisa do banco. A gente tinha que voltar pra São Paulo, né? Pra São Paulo, e a gente ainda respondendo no Teams, etc. E o Flávio, já encerrei por hoje, já tá tudo certo por hoje. Tinha que contar essa história. Você vai contar o resto ou não? Não, aí o resto não. Tá bom. Não deixa o seu chefe escutar, né? Não. Tua sorte é que teu chefe tava lá, pô. E filmes, Flávio? Filmes. Cara, eu adoro filme tipo Rei Arthur, nessa linha do Senhor dos Anéis, né? Game of Thrones. Medieval. Eu adoro essas coisas assim. E aí tem um livro, né, que tem um filme também, que é Brumas de Avalon. Não sei se você já leu. Bom demais. Pô, é muito legal. Eu nunca li, mas eu tenho a coleção, mas nunca li. Esse tem que tirar a poeira lá. Eu acho muito legal. Não é academia não, que é só comprar, pô. É muito legal a história, muito bem escrito, é bem legal. E tem acho que tem uma série num desses aí, Davi, que eu gosto de Brumas de Avalon, gosto de essa história de Rei Arthur. Pois é, Senhor dos Anéis, adoro Senhor dos Anéis. Bom demais, né? Mas eu lembro quando eu comprei a série de livros do Senhor dos Anéis. É porque hoje em dia todo mundo quer ver o filme. Ninguém quer ler o livro. Mas o livro faz você viajar, ver onde que é o mapa. E você tem um mapa na última página do livro. Você tem um mapa Terra-média. E você fica imaginando aquilo. E a série toda, né, do Senhor dos Anéis, Silmarillion, é bem legal, né?
Saiu... Agora tem o Anéis do Poder também, né? Até agora... tem um seriado que é bem legalzinho. A Amazon pode patrocinar vocês Isso. aqui também, né? Pode. Anéis do Poder. Se quiser, pode. Avisa, fala lá na sua casa. Não. Aí vai ser... bom. Mas acho que aí não pode. Aí acho que não pode, né? E o que mais? Faltou? Já falamos de tudo. Bom, mas é isso. Ué, então, tá bom? pessoal, quem quiser adquirir o livro do Flávio Lemos, lembrando aí o cupom é TraderTalks30 no site da Nova Skill. NOVA-SKILL. Nova Skill. Habilidade nova. Pra você adquirir o quê? Para você, o guia prático para quem tem pressa em investir em mercado de ações. Então fiquem ligados porque o livro está bem interessante, está bem legal. A gente acabou de ganhar aqui, vamos dar uma olhada. Cara, e ele explica bem do zero, né? Eu acho que o objetivo de... Exato. Para qualquer pessoa, eu pensei do meu filho aprender, que tem 13 anos, até ele tem 99. Exatamente. Para quem tiver 102, pode aprender. Exatamente. E ao invés de ser aqueles livros ali que o pessoal às vezes, né, você vai simplesmente estudar, ler um monte de conceitos, você faz isso contando histórias, o que faz com que o pessoal entenda diversas metáforas, compreenda bem melhor os conceitos. Também. E pode contar as historinhas, as piadinhas depois no shopping mais tarde, né? Exatamente, Cara, pessoal. Então fica aí, guia prático para quem tem pressa em investir em mercado de ações. Boa, Costinha. No site da Nova Skill. Agora é o quê? Agora, pessoal, se você gostou desse episódio, eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos, comente aí qual foi a parte que você mais gostou. Lembrem de indicar o livro para os seus amigos, compra, enfim, faz um estoque aí para você presentear os seus amigos. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, o @lucas.mclaro, @lucascosta_t, sigam também o @btgpactual e o Instagram. Trader Brasil. @Trader Brasil. Tem o seu Instagram também, Tem né? um @Chame o Lemos. Mas aí você vai ter que me ver tocando trombone e você não vai querer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até mais e tchau, tchau. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera.